Ouça agora uma cápsula de graça. E se ele ressuscitou? Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Roma, faz uma afirmação contundente. E se Cristo não ressuscitou, vã é vossa fé e ainda estáis em vossos pecados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. O mundo religioso estabeleceu suas doutrinas sobre a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. A pergunta, então, é inevitável. E se ele ressuscitou, qual é a posição da Igreja do Senhor? Esta ainda pode ser encontrada em pecado? O próprio Deus, falando na boca do profeta Zacarias, aponta para um futuro e declara: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta única pedra estão 7 olhos. Eis aqui eu esculpirei sua escultura, disse o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. Zacarias capítulo 3, verso 9. O primeiro a reconhecer que Cristo veio ao mundo para tirar o pecado desta terra foi o profeta João Batista. Este, ao ver Jesus de Nazaré, exclama: no dia seguinte viu a Jesus, que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falhou então Jesus ao subir naquela cruz como Cordeiro de Deus e derramar o seu sangue? De certo que não, pois Paulo, em sua carta dirigida aos Hebreus, nos deixa claro: de outra maneira lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do meio. Hebreus capítulo 9, verso 26. Para que você seja encontrado em pecado, Cristo deveria ter falhado em sua ressurreição, como Paulo assim declarou: se ele não ressuscitou, ainda estamos em pecado. A posição da igreja nos dias atuais é de uma esposa limpa, ataviada, sem rugas e sem manchas, como o apóstolo descreve em sua carta aos de Éfeso. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, havendo-a purificando no lavamento de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Efésios, capítulo 5, dos versos 25 ao 27. Estamos vestidos de uma carne corrupta, que tem o poder de nos humilhar. Paulo chama este de corpo de morte. Miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Porém, nosso espírito está imaculado e intocável, porque com uma só oferta fez perfeito para sempre aos santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Sua posição é de um justo, perfeito, reconciliado com Deus por meio da morte e ressurreição de Cristo. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando-lhes em conta aos homens seus pecados, e nos encarregou a palavra da reconciliação. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Abençoado ouvinte, Adão pecou e nos destituiu da glória de Deus. Cristo, por sua vez, veio e nos reconciliou, dando-nos a perfeição. Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Apodere-se dessa palavra e passe a reinar em vida, submetidos a este poderoso pacto de graça. Porque se pela transgressão de um só a morte reinou,
muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Romanos capítulo 5, verso 17. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus que está mudando vidas por todo o mundo. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você está perfeito, completo, justificado e sem pecado.